O ser humano, em sua essência mais pura, é a imagem e semelhança de Deus. Mas por que não parece? Porque há muita coisa que não é inerentemente humana. A chave está em retirar essas camadas que nos afastam. Quando olhamos para as pessoas mais profundas da história, aquelas que realmente transformaram o mundo, percebemos que elas tinham uma vivência muito concreta da unidade. E essa unidade era fruto de um profundo autoconhecimento. Quanto mais fundo você vai em si mesmo, mais se conecta com o todo. A busca pela unidade passa pela fraternidade, pela convivência e, sobretudo, pela empatia. É isso que nos ajuda a encaixar uns com os outros, aparando as arestas do ego. O nosso crescimento espiritual é, na verdade, um desnudamento, a busca por aquilo que realmente nos corresponde e que está na nossa origem divina. O que significa para você tirar tudo que não é humano para se assemelhar a Deus? A pensadora Helena Blavatsky dizia que o ser humano é a imagem de Deus, assim como uma gota d'água é a imagem e semelhança do oceano. E da mesma forma, uma única gota prova a existência do oceano. Um único ser humano prova a existência de Deus. Para ilustrar isso, a palestrante conta que, ao ver água barrenta, percebeu a lição. Aquilo não parecia o oceano porque tinha barro, um monte de coisa que não era água. A conclusão lógica é direta. Para que o ser humano se pareça com Deus, é preciso tirar tudo o que não é humano, o que é impuro. A essência que sobra é a semelhança. Este é o nosso trabalho de vida, encontrar essa essência, desvencilhar-se de tudo o que não nos corresponde. É um processo de crescimento que nos leva a uma identidade mais profunda. Somente assim conseguimos driblar as poluições do mundo e as dificuldades da vida. O que você identifica hoje como o barro que te impede de se conectar com a sua essência mais profunda? Imagine o oceano como Deus, e nós como um único peixe. Não seria ilógico acreditar na existência do peixe sem acreditar no oceano, já que o peixe demanda o oceano para existir? Da mesma forma, é ilógico acreditar no homem sem acreditar em Deus, pois o homem demanda Deus. Ele é a matriz de onde viemos. A ideia não é uma questão de crença, pois o filósofo trabalha com constatações e percepções. A percepção é que quanto mais nos conhecemos, mais percebemos coisas universais. Ao mergulhar fundo em nós mesmos, descobrimos que aquilo que existe em nosso âmago não é apenas nosso, mas algo compartilhado que transcende a individualidade. Se você for capaz de enxergar Deus no mundo e em si mesmo, não há mais espaço para dúvidas. Você concorda com a ideia de que o homem demanda Deus e que duvidar de nós mesmos é mais fácil do que duvidar do Uno? A sabedoria indiana traz a ideia do Sutratma, o fio da vida que conecta todos os seres. Para entender, imagine um colar de pérolas, onde cada pérola é um ser humano, vivendo e competindo. Uma pérola amadurece e decide olhar para dentro, buscando sua essência. Acostumada a ver apenas a si mesma, pérola, ela vê um vazio e sente a angústia existencial. De tanto procurar, ela reconhece um fio de prata que passa em seu interior, a sua essência. Ela se satisfaz com essa descoberta e quer contá-la às outras pérolas. Mas o verdadeiro ápice da história é quando ela percebe que aquele pedacinho de prata que passa nela e em todas as outras pérolas é, na verdade, um momento de uma única corrente. É o mesmo fio que nos une. Você já sentiu essa angústia existencial antes de encontrar algo mais profundo em si mesmo? A conclusão do Sutratma é clara. Quanto mais vamos para dentro e nos aproximamos desse pedacinho de prata, mais nos reconhecemos como um só. A profundidade gera unidade, isso é inexorável. As pessoas mais profundas são aquelas que têm a vivência mais concreta da unidade. Portanto, se alguém nega a existência do todo, do uno, é um forte indício de quão raso essa pessoa deve estar em si própria. Reconhecer o todo é reconhecer Deus. O que estamos procurando sob o nome de Deus é a unidade que engloba todas as coisas.
Se você vai fundo em sua busca, dará de cara com essa unidade, a realidade mais profunda que realmente somos. E qual é a oportunidade da vida? É a energia que nos foi dada para elevar a nossa consciência até que ela volte para casa. A vida é o palco para esse trabalho. Qual foi o momento em sua vida em que você mais sentiu essa conexão com a unidade de todas as coisas? Na mitologia grega, Cronos é o tempo que, quando atravessado, nos leva a Zeus, a eternidade. Mas qual tempo estamos vivendo? O tempo real não é o tempo de relógio, e sim aquele medido pelos nossos avanços em direção ao ideal humano. Se uma pessoa vive 10 anos sem desenvolver uma única virtude ou superar um único defeito, o tempo real não existiu para ela, só existiu o tempo biológico. Ela está no caos primordial, ainda não pisou em Cronos. O tempo real gera deslocamentos de consciência. Se você olha para uma fotografia antiga e diz: "Hoje sou muito mais preparado do que era naquele momento", houve tempo real. Caso contrário, se apenas mudou a moda e não a essência, sua consciência está congelada. Pense nos últimos anos. Você sente que houve tempo real em sua vida ou apenas tempo de relógio? Para viver em sociedade e plantar boas sementes, precisamos entender o subprincípio da neutralização do Kybalion. Para pacificar um conflito, a pessoa precisa ter superado o desejo pelo objeto da briga. Um pai pode resolver a briga das crianças pelo ursinho porque não deseja mais o ursinho. Ele está num degrau de consciência superior. Mas, se ele próprio deseja ter mais status que o vizinho, ele entra em outro conflito. Pacificamos os conflitos do mundo quando nossa consciência supera o patamar de desejos da humanidade daquele momento. A humanidade tem falta de pacificadores porque poucos superaram a necessidade de possuir o que não é seu ou de ter vantagem sobre os demais. Você se considera um pacificador na sua vida ou ainda se sente preso aos patamares de desejo alheios? O ser humano evolui a sua consciência a partir do momento em que o patamar de desejo não o atinge mais. Ele neutraliza o conflito e passa para um novo degrau, onde um novo conflito pode surgir. E ele neutraliza mais uma vez. Assim, ele vai subindo a pirâmide até a ponta, onde não existem mais dualidades. No entanto, se ele se mantém no mesmo patamar de desejo dos demais, passará a vida brigando pelas mesmas coisas. Por isso, o melhor que se pode ensinar a um filho é a capacidade de pacificar, de neutralizar os conflitos, primeiro dentro de si e depois no mundo. O mundo necessita urgentemente dessa capacidade de distribuição de paz. Para ter paz, é preciso ser capaz de distribuí-la. Qual é o primeiro desejo que você sente que precisa neutralizar em sua vida para subir o próximo degrau de consciência? E assim, chegamos ao fim dessa jornada de autoconhecimento e reflexão. Vimos que a busca por Deus e a compreensão do nosso papel no universo não estão em algum lugar distante, mas sim na nossa essência mais profunda. A unidade, a paz e o tempo real, o de Cronos, que gera evolução, são alcançados quando temos a coragem de remover o barro que nos cobre, neutralizar os desejos superficiais e elevar a nossa consciência degrau a degrau. Lembre-se, o verdadeiro trabalho é interior. Ao encontrar e viver o seu fio de prata, você não apenas se conecta consigo mesmo, mas se reconhece como parte de uma única corrente que une toda a humanidade. É a profundidade que gera unidade, e é a distribuição da paz que cria a paz. Esperamos que as reflexões de Lúcia Helena Galvão inspirem você a viver com mais propósito, buscando incessantemente a sua essência. Qual dos 8 tópicos discutidos neste vídeo gerou a sua reflexão mais profunda? Deixe a sua resposta nos comentários.